Afinal, você sabe o que é uma memória RAM e o que é o tão falado DDR? Seja muito bem-vindo ao FEXPC. Hoje vamos entender o que é a memória RAM, qual é o papel dela e o que é o DDR. Mas afinal, o que é a memória RAM? Para quem não sabe, estamos falando dessa pecinha aqui, essencial para garantir a velocidade do seu computador. De modo simplificado, a memória RAM é o lugar onde o computador armazena dados temporários, o que facilita ao abrir programas e a melhorar a velocidade do computador. Antes de entrarmos direto no DDR, vamos entender sobre duas tecnologias, a DRAM e a SDRAM. Ambas têm as mesmas funções de armazenar dados temporários, só que de maneira bem diferente. A DRAM, que foi uma das pioneiras, ela ainda usava capacitores para armazenar os dados, o que no caso era uma grande desvantagem. Ela precisaria ser alimentada constantemente para manter as informações, o que tornava ela mais lenta. Apesar disso, ela era fundamental para a criação dos primeiros sistemas. Então chegou a SDRAM. Ao sincronizar com o clock do processador, ela tornava muito mais eficiente em questão de velocidade. E isso, é claro, permitia que os computadores lidassem com tarefas muito mais pesadas, só que de maneira eficiente. Com a evolução da SDRAM, as demandas por mais velocidade continuaram a crescer, principalmente com o avanço dos processadores e a complexidade dos programas. Foi aí que surgiu uma grande evolução, o DDR. Mas vamos entender como é que ela se diferencia da SDRAM. E vamos entender também o que mudou para elas ficarem mais eficientes. Como o próprio nome sugere, DDR, Double Date Rate, ou taxa dupla de transferência. Foi um grande avanço porque permitiu a sincronização de dados 2 vezes por clock, o que fez dobrar a taxa de transferência, sem precisar, é claro, aumentar a frequência do relógio. Enquanto isso, as memórias anteriores, a SDRAM, só permitia 1 vez por clock. Isso aumentou a velocidade e o desempenho da memória. Primeiramente, uma das primeiras gerações foi o DDR1, o que ela já trouxe a transferência 2 vezes por clock, o que no caso fez dobrar a taxa de transferência. Claro, e isso sem precisar aumentar a frequência do relógio, o que fez no caso os computadores ficarem muito mais rápidos. Além do DDR1 trazer esse benefício de transferência de dados, ela também trouxe um benefício como o consumo energético comparado com as memórias anteriores. Claro que depois disso as memórias RAM só vieram a crescer. Uma delas, a segunda geração, a DDR2, que foi marcado pela diminuição no consumo energético de 2.5 volts foi para 1.8 volts, o que tornou, é claro, a memória DDR2 muito mais eficiente, econômica e rápida. O DDR2 tinha maior largura de banda e mais capacidade de operação em frequências mais altas, o que ajudou a suportar sistemas avançados e mais exigentes, como os primeiros jogos e software de 64 bits. Logo depois veio o DDR3 e, como esperado, trouxe mais eficiência energética e maior largura de banda. A redução da voltagem caiu para 1.5 volts, o que tornou a memória DDR3 muito mais rápida e eficiente. Essa geração DDR3, por ser mais eficiente, começaram a usar PCs e servidores de alto desempenho. Isso permitiu rodar programas mais pesados, jogos em 3D mais complexos sem comprometer a estabilidade. Com DDR3 chegamos à velocidade de 2133 MHz, o que foi um avanço para a época. Com a chegada do DDR4 trouxe um aumento expressivo na eficiência energética e na velocidade de banda. O DDR4 foi pensado para rodar em frequências muito mais altas, chegando a 3200 MHz. Além disso, o DDR4 trouxe uma maior densidade de memória, o que permitiu que as placas-mães suportassem módulos de mais de 64 GB por módulo. Com isso, o DDR4 se tornou a melhor escolha para PCs de servidor e workstation, o que precisava de um desempenho extraordinário para rodar vídeo em 4K, renderização de gráfico 3D e outras tarefas intensivas. Por fim, temos o DDR5, a geração mais recente nos dias de hoje, com um grande salto na largura de banda, permitindo velocidade de até 8000
1400 MHz, sem contar na eficiência energética que reduziu ainda mais. Esse tipo de memória foi projetada para suportar processadores de alto desempenho. A capacidade também aumentou, com modos que podem chegar até mais de 128 GB, atendendo, é claro, a necessidade de memória massiva. Essas melhorias ao longo do tempo mostram como a memória RAM se adaptou para manter os computadores ainda mais rápidos, eficientes e prontos para o futuro. E é por isso que ao escolher sua memória RAM, é importante escolher qual é a melhor geração para o seu uso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço quem ficou até aqui, dê o like, se inscreva para acompanhar mais curiosidades de informática. Até mais, valeu!